Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a integrarem a espiritualidade em suas vidas para poderem aprender a lidar com as suas emoções e se tornarem pessoas com mais harmonia consigo mesmas e também com o universo. E hoje vamos refletir sobre a capacidade de aprendizado diminui com o tempo? E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, das várias dicas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. E todas as segundas-feiras, às 19h19, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada live eu apresento um tema diferente. Espero ver você em todas essas lives. Então, uma pergunta que nós podemos começar hoje é se nós usamos apenas 10% do nosso cérebro. As evidências científicas demonstram que nós não usamos apenas 10% do nosso cérebro, e sim todo o nosso cérebro. E acredita-se que essa ideia de que nós utilizamos 10% do cérebro possa ter surgido de um estudo feito pelo psicólogo Carl Lashley entre 1890, que viveu entre 1890 e 1958, onde ele acreditava que 90% do cérebro dos ratos de laboratório poderia ser removida, que os ratos iriam conseguir encontrar a saída do labirinto. Um detalhe que esse psicólogo não considerou é que os animais poderiam utilizar os sentidos restantes para compensar o sentido que foi lesado e assim conseguirem sair desse labirinto. Então aí cabe aquela lei da conservação de energia, que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. Então, se nós temos a região do cérebro aqui onde uma determinada região é lesada, a energia que seria migrada para aquela área lesada, ela é transferida para outras áreas e ela pode ser utilizada em outras áreas, para outras habilidades. Mas aí surge a pergunta, se todo o nosso cérebro é usado, como nós poderíamos ter novos aprendizados e adquirir novas habilidades? Bom, eu usei como referência 2 livros. Um deles é aquele que eu já apresentei para vocês, O Cérebro e a Inteligência Emocional, Novas Perspectivas, do Daniel Goleman. E uma outra obra também, que é de uma neurocientista brasileira chamada Susana Herculano Rosel, O Cérebro Nosso de Cada Dia. Então utilizei como referência e como fontes também esses 2 livros. Então a pergunta que surge aqui é: se todo o nosso cérebro é usado, como nós poderemos ter novos aprendizados e adquirir novas habilidades? E aí tem um conceito da neurogênese. O que é neurogênese? É um processo de formação de novos neurônios no cérebro. E antigamente acreditava-se que a neurogênese, ou seja, que os novos neurônios eram produzidos no cérebro apenas na fase de desenvolvimento do cérebro. Então acreditava-se que os neurônios só eram produzidos enquanto o cérebro estava sendo formado e que ela não continuava durante toda a vida. Então isso é o que se pensava antes. Só que estudos mais recentes concluíram que o cérebro produz 10.000 células diariamente, que se divide em 2. Uma continua produzindo células-tronco e a outra migra para onde é necessária no cérebro, onde ela é necessária no cérebro e se transforma naquele tipo de célula. Então, e muitas vezes ele é destinado para lugares onde há necessidade de reposição de uma célula ou de um conjunto de células, ou onde há necessidade de um novo aprendizado.
Olha a importância da neurogênese. Então, a neurogênese vem nos explicar que novos neurônios são produzidos diariamente e esses novos neurônios, eles podem ser utilizados para que nós possamos obter novos aprendizados. Só que se nós não utilizamos esses neurônios para um novo aprendizado, eles são descartados, ou seja, esses novos neurônios morrem. Então, nos 4 meses seguintes, a nova célula forma cerca de 10 mil conexões com outras células para criar um novo circuito neural. O que é um circuito neural? É a conexão que existe entre os vários neurônios. Então, cada vez que nós fazemos uma atividade ou pensamos algo, neurônios são conectados na nossa mente para que eles possam se comunicar e possam realizar a atividade pela qual nós estamos pensando. Então a neurogênese, ela fortalece o nosso entendimento sobre a neuroplasticidade. Nossa, quanto termo difícil hoje, né? O que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade é conhecida também como plasticidade neuronal, plasticidade dos neurônios. Ou seja, nós temos uma série de neurônios e muitas vezes nós achamos que os neurônios estão apenas localizados no nosso cérebro. Mas os neurônios estão distribuídos não só no nosso cérebro, mas em todo o nosso sistema nervoso central e também no nosso sistema nervoso periférico. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas é só para a gente saber que ele está distribuído no nosso cérebro, na nossa medula espinal e também em todos os nervos periféricos que estão distribuídos pelo nosso corpo. E com isso, o cérebro se renova continuamente, de acordo com a experiência que nós temos. Então, cada vez que nós temos uma nova experiência, um novo aprendizado, são realizadas novas combinações de conexões entre os neurônios. Então, quando nós realizamos uma atividade nova, ou quando mudamos o nosso hábito, novos circuitos neurais são formados. Então, são feitas novas combinações de circuitos neurais no nosso sistema nervoso. Quanto mais vezes nós repetimos o mesmo pensamento ou a mesma ação, nós fortalecemos essa combinação de conexões de neurônios. E o contrário é verdadeiro também. Se nós não repetimos um mesmo pensamento ou uma mesma ação, essas conexões tendem a ser enfraquecidas e até mesmo desfeitas. Então, quando nós tentamos deixar um mau hábito, como já existe um circuito formado, porque o que é um hábito? Um hábito é algo que nós realizamos de forma contínua, de forma constante, de forma repetitiva. Então, quando nós temos um hábito, existem algumas conexões neurais que já estão bem fortalecidas. Então, quando nós queremos deixar um mau hábito, como já existe esse circuito formado, nós vamos encontrar uma resistência para eliminar esse mau hábito, porque a conectividade entre os neurônios é muito forte. É muito forte porque nós praticamos aquele hábito milhares de vezes, até que ele ficou cristalizado em nós, onde nós passamos a agir até de forma automática, a agir sem ter que pensar. Então, para nós deixarmos um mau hábito, a sugestão é substituir esse mau hábito por um bom hábito. E não apenas substituir um mau hábito por um bom hábito, é necessário praticar esse bom hábito. Então vamos ver aqui. Marlene Pisoni entrou aqui e disse boa noite. Boa noite, Marlene. Seja bem-vinda. João também entrou. Boa noite. Sueli também. Boa noite. O Betão também entrou. Boa noite, Betão. E a Elza escreveu aqui, estava pensando em neuroplastia e nas sinapses. Que coisa interessante, né, Elza? Sincronicidade. Eu não falei das sinapses, né? A Elza comentou das sinapses. As sinapses ocorrem quando existem as conexões entre os neurônios. Quando um neurônio se comunica com outro neurônio, existe a sinapse. É que eu não comentei isso, mas
Essa é a comunicação que existe entre os neurônios, chamados de sinapses. Mas não vou entrar nesses detalhes também. Vamos buscar mais a parte prática desse conteúdo da neurociência. Elisângela também entrou. Boa noite, Elisângela. Florips, boa noite. Então sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Olha, a Mônica também entrou. Mônica Roberta. Quanto tempo, Mônica? É bem-vinda. Laíne Azevedo também entrou. Boa noite, Laíne. Também seja bem-vinda. Então vamos prosseguindo aqui. Então, quando nós vamos deixar um mau hábito e substituí-lo por um bom hábito, é necessário nós colocarmos esse bom hábito e praticarmos esse bom hábito. Só que para que nós possamos mudar o mau hábito para um bom hábito, nós precisamos de um poder motivador, algo motivacional que faça a gente deixar aquele mau hábito e substituir por um bom hábito. Então pode ser, por exemplo, algo que possa mudar a nossa vida, mudar a nossa condição de saúde, melhorar a nossa saúde, ou melhorar algum exercício que nós queremos realizar. Então sempre quando nós queremos mudar alguma coisa, é necessário ter um motivador, um elemento motivador que motive a gente a caminhar nessa direção. E também tem que ser algo fácil de ser aplicado na prática. Então quando a gente vai mudar de um mau hábito para um bom hábito, a gente tem que saber escolher alguma coisa que possa ser fácil de ser colocado na prática. Então nós devemos começar com pequenas mudanças que nós conseguimos realizar como mini hábitos. Então fazer pequenas mudanças, não tentar fazer uma grande mudança. Se a gente quiser fazer uma grande mudança, a gente vai ter uma grande resistência devido aos maus hábitos. Então, existe uma frase que diz que não há tarefas difíceis que não possam ser divididas em várias tarefas menores e que são mais fáceis de serem realizadas. Então, se a gente acha que tem uma tarefa difícil para realizar, a gente pode dividir em várias tarefas menores que são mais fáceis de serem realizadas. Então, quando nós vamos colocar esse novo bom hábito em prática, é importante a gente não focar ou não ter aquele hábito da multitarefa, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque não contribui para esse novo hábito. Além do que nós não conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se nós filmarmos o que nós estamos fazendo e depois se nós formos olhar quadro a quadro esse vídeo que foi filmado, nós vamos ver que em cada quadro nós estamos realizando uma atividade de cada vez. Então nós não conseguimos fazer várias atividades ao mesmo tempo. Podemos mudar rapidamente de uma atividade para outra, mas nós não conseguimos fazer várias atividades ao mesmo tempo. Só que esse hábito da multitarefa, ele não vai ajudar a nós adquirirmos esse novo hábito, nós inserirmos um novo hábito na nossa vida, porque para nós inserirmos um novo hábito, nós precisamos refletir, nós precisamos pensar. E quando nós temos um hábito da multitarefa, nós costumamos fazer várias coisas de forma automática. Então é importante nós deixarmos um pouquinho esse hábito da multitarefa quando nós quisermos inserir um bom hábito na nossa vida, para que nós possamos pensar no que nós estamos fazendo. E também para que esse novo bom hábito possa se tornar um hábito diário, nós devemos repetir a mesma atividade até que os novos circuitos neurais se consolidem. Então nós ficamos repetindo várias vezes aquela atividade até que ela se consolide. Assim como aqueles maus hábitos que nós realizamos milhares de vezes até eles se consolidarem e nós realizarmos as atividades de forma automática. Então, quando os bons hábitos se tornarem automáticos, nós não vamos nem precisar mais pensar naquela atividade. Então, existem algumas atividades mecânicas, como, por exemplo, dirigir um carro,
andar de bicicleta, ou mesmo mexer nos aplicativos do celular. No começo, às vezes, a gente encontra uma certa dificuldade, mas com o tempo, depois de repetir várias vezes a mesma atividade, nós sabemos exatamente onde é que está o ícone, onde que nós devemos clicar para realizar determinada função dentro do nosso celular. Então, isso é uma questão de hábito. Então, quando repetimos várias vezes a mesma atividade, nós conseguimos ter maior domínio sobre aquela atividade. E quanto mais nós repetimos essa atividade, nós nos sentimos mais confortáveis com aquela ação. Que chega um ponto que nós não precisamos nem pensar mais nisso. Não precisamos mais pensar naquela atividade. Então, da mesma forma que o mau hábito entra num piloto automático, o bom hábito também pode entrar num piloto automático. E quanto tempo nós demoramos para adquirir um novo hábito? Então, segundo as pesquisas, os resultados podem variar de 3 meses a 6 meses. Mas não importa, se nós queremos realizar um novo hábito, um bom novo hábito, nós precisamos ter persistência naquilo. E quanto mais nós persistimos nesse novo hábito, mais poderoso ele vai se tornar. Entrou aqui no YouTube, Reinaldo da Silva. Boa noite, Reinaldo, seja bem-vindo. A Laíne escreveu: boa noite, Dourados, Mato Grosso do Sul. Que bacana, Laíne. Laíne Azevedo. Então o vídeo chegou até você, que bacana, Laíne. Dourados, Mato Grosso do Sul. E a Neuza Rodrigues escreveu aqui: boa noite, Hugo. Eu arranquei 2 dentes do canto da minha boca e de vez em quando eu tento limpar eles com palito de dente, mas eles não existem mais. É verdade, Neuza. É um hábito que faz com que a gente leve o palito de dente ali naquela região onde havia o dente antes, né? Bacana. A Elenia disse: boa noite, Hugo, sou de Olímpia, São Paulo. Bacana, Elenia. Olímpia, interior de São Paulo. A Andréa Vieira também disse boa noite. Também boa noite, Andréa. Muito bacana. Então sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Foi realizada uma pesquisa sobre ensaio mental. O que vem a ser esse ensaio mental? Então, foi descoberto que o ensaio mental ativa o mesmo circuito neural que uma atividade real. Acho que eu já até comentei em um outro vídeo sobre esses ensaios mentais. Então vou reforçar um pouquinho mais esse tema aqui. Então, atletas olímpicos que passam pela fase de baixa temporada, eles ficam repetindo os gestos no cérebro, porque esse ensaio mental também conta como tempo de prática. Olha só que interessante que foi descoberto. Então, os atletas olímpicos, ao invés de realizarem na prática determinadas ações, eles ficam mentalizando aqueles movimentos mentalmente, imaginando cada um daqueles movimentos. E eu comentei também o caso do nadador norte-americano que conseguiu atingir 37 recordes mundiais, Michael Phelps. Então ele teve um caso em que ele frequentemente mentalizava os movimentos dele dentro da piscina. E teve uma dessas vezes que, enquanto ele estava no meio da competição, o óculos dele, ele deu uma desviada e entrou água dentro do óculos, que afetou a visibilidade dele. Mas como ele já tinha realizado aquela ação mentalmente várias vezes, milhares de vezes na cabeça dele, ele sabia o momento que ele tinha que dar a virada, o momento que ele tinha que dar a abraçada, ele sabia cada um dos movimentos que ele tinha que dar dentro da piscina. Isso também aconteceu com a ginasta Rebecca Owen, que, se vocês procurarem na internet, Rebecca com 2 Cs, Owen, O-W-E-N. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar um documentário da BBC falando desse caso da ginasta olímpica que começou a praticar essa ginástica olímpica aos 7 anos de idade. E a ambição dela era ganhar uma medalha olímpica.
Então ela treinava 5 horas e meia, 6 horas por dia, e 5 horas e meia por dia, 6 horas por dia, durante 6 dias da semana, e ficou treinando durante 10 anos. Então ela também teve essa orientação do treinador dela de realizar vários movimentos mentalmente. E aí ela falava que cada vez que eu executo o movimento, ele fica melhor, porque ele se torna mais automático. Então ela conseguia mentalizar cada um dos movimentos que ela iria fazer nas barras paralelas, ou nas barras assimétricas, né, que ela fazia a ginástica. Então nós podemos concluir que o ensaio mental nos ajuda também a adquirir novos hábitos, através da repetição dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, seguindo essa linha de raciocínio, não é necessário que nós visualizemos algo com os nossos olhos para podermos memorizar algo. Nós podemos utilizar a visualização mental para memorizarmos também. Então, podemos memorizar algo através da visualização mental. Então, aqui temos a Ana Cláudia Volpone Drago. Boa noite, Hugo. Moro em Quissamã, Rio de Janeiro. Que bacana, Ana Cláudia, de Quissamã, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Muito legal. Então vou aproveitar e comentar aqui. Temos a Mônica, temos o Reinaldo. Então vou aproveitar e falar também que existe um projeto também chamado Narradores de Passagem, idealizado pelo dramaturgo Luiz Alberto de Abreu. Então eu pude também participar desse processo de capacitação de memorização de histórias, e essa memorização de histórias era feita através da visualização. Então nós mentalizávamos imagens para poder lembrarmos de toda a narrativa. Isso ajudava nesse processo de memorização. Então eu não encontrei ainda nenhuma pesquisa científica sobre o assunto, mas alguns voluntários disseram que após começarem a utilizar essa técnica de memorização de histórias através da visualização mental, através da imaginação, passaram a esquecer menos das coisas. E fazendo uma pesquisa também encontrei uma frase da Délia Steinberg. Ela diz que a imaginação estimula a memória. Olha que bacana. Quando nós imaginamos, nós vamos estimulando a nossa memória. Então, quem tem melhor imaginação, tem melhor memória. Então, que aprendizado que nós podemos tirar desse ensaio mental? Quando ficamos remoendo coisas do passado, em forma de ressentimento, em forma de mágoas, eles vão ficando cada vez mais cristalizados na nossa mente e também no nosso cérebro. Os nossos neurônios, eles se fortalecem quando nós repetimos aqueles ressentimentos e aquelas mágoas na nossa mente. Então, quanto mais nós repetimos uma ação ou um pensamento, mais se consolida essa rede neural. E somos nós quem escolhemos o que nós vamos repetir. Então existe uma frase que se costumava usar no passado, mas não sei se usam até hoje. Costumava-se dizer: pau que nasce torto, morre torto. Só que nós não somos paus, nós somos seres humanos. E a neurogênese vem nos esclarecer que nós podemos mudar. E nós podemos mudar independente da fase que nós estamos, da idade, independente da idade que nós temos, pois novas células são produzidas diariamente, novos neurônios são produzidos diariamente e que eles são alocados e direcionados para onde nós colocamos os nossos esforços. Então já ouvi pessoas dizerem aquela frase daquela música de Dorival Caymmi, da novela Gabriela, Cravo e Canela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim e vou ser sempre assim. Bom, se nós ainda pensamos dessa forma, espero que depois dessa live, depois do conteúdo desse vídeo, a gente mude essa percepção. Podemos mudar esse paradigma, mudar essa forma de pensar, com base em toda essa estrutura que eu apresentei da neurociência.
E caso você queira pesquisar mais, existem muitos materiais referentes ao tema na internet também e em vários livros. Então aí fica a dica, porque muitas das crenças limitantes, como essa, de nós não termos mais capacidade de ter novos aprendizados, nos restringe na nossa caminhada rumo à evolução, rumo ao que nós almejamos. A Andréa Vieira escreveu aqui: esse exercício mental também é muito útil aos pianistas, pois é necessário localizar a posição de todas as teclas muito rapidamente, até que entre no automático. Boa colocação aqui, Andréa. É verdade, tem várias teclas, vários botões, ainda tem um pedal tem 3 pedais, se eu não me engano, ali no piano. E isso também tem que se tornar automático. E realmente é uma coisa às vezes complicada, né? Complicada quando a gente está aprendendo a fazer isso. Então por isso que a repetição é importante. Esse exercício mental é importante para que nós possamos memorizar as coisas. No caso aqui das pessoas que atuam na área da música, tanto o piano, o violão, qualquer outro instrumento, necessita também que aquilo fique automático e a pessoa não precise mais ficar pensando qual a tecla que vai dar determinado som. Bacana esse comentário, Andréa, obrigado. A Elza escreveu aqui: acabei de pensar na Gabriela. Isso mesmo, Gabriela, cravo e canela. A Elza escreveu aqui: penso o quanto fomos influenciados por músicas, por dramas de novelas, ideias incutidas em nossa mente que moldaram nossas vidas. Esse ponto é importante, Elza, que muitas vezes coisas que nós assistimos, coisas que nós vemos, às vezes entram em nossa memória, nós guardamos aquilo como verdade e aquilo vai sendo levado no decorrer do tempo. E quando nós não mudamos o nosso paradigma, temos dificuldades em crescimento naquela área. Obrigado pelo comentário, Elza. E muitas vezes nós queremos atingir certos objetivos e nós não conseguimos as nossas aspirações, nós não conseguimos ter as nossas esperanças por medo de perder as chances de gratificações imediatas. Então, às vezes nós aspiramos a algo, nós desejamos algo, mas nós não queremos perder as chances das gratificações imediatas. O que são essas gratificações imediatas? São as coisas que nos dão prazer mais imediato e que nós não vemos as consequências a longo prazo. Então, se a gente está deixando de buscar o nosso objetivo por algumas coisas que nos dão prazer no presente e estão bloqueando da gente prosseguir, é bom a gente parar para refletir se continuarmos fazendo aquilo a longo prazo, aonde nós vamos estar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. E também, quando nós temos oportunidades de seguirmos o caminho que nos leva aos nossos objetivos, nós nos distraímos desse caminho e ficamos às vezes observando de longe a caminhada dos outros e perdemos um tempo valioso nos lamentando. Então, às vezes nós ficamos observando a caminhada das outras pessoas e nós ficamos nos lamentando, perdendo tempo precioso. Então, quando nós ficamos assistindo a caminhada de outras pessoas, nós continuamos estacionados no mesmo lugar onde estávamos antes. E aí podem surgir várias justificativas. Eu não consigo caminhar para frente porque sou jovem demais, ou sou velho demais, ou se eu tivesse dinheiro. Então, nesse caso do dinheiro, temos vários exemplos de pessoas que, mesmo sem dinheiro, realizaram grandes obras. Os grandes missionários da história também. E existem vários vídeos também na internet mostrando os desafios das pessoas que não tinham dinheiro e conseguiram realizar coisas nobres, ajudando outras pessoas. E também uma outra desculpa, uma outra justificativa que pode ter: não tenho tempo. Por que nós não temos tempo? Se nós colocarmos todas as nossas tarefas numa agenda diária, nós vamos verificar que teremos muito tempo. Se nós colocarmos todas as nossas atividades numa agenda,
nós vamos ver que sobra muito tempo. Mas para onde vai esse tempo que sobra? Esse tempo vai para coisas que provavelmente não estavam programadas e que nos distraem com frequência. Eu fiz esse teste algumas vezes. Eu listei coisas para serem feitas no dia seguinte. Então, antes de dormir, eu fazia a lista das coisas que eu tinha que fazer no dia seguinte. E aí, quando chegou no dia seguinte, eu tinha a lista de coisas para fazer. Só que um pouco antes de realizar a primeira tarefa, sempre aparecia uma distração. Olha, eu não assisto TV, não tenho TV por assinatura, não vejo notícias, nem futebol. Então, o que poderia me distrair? Uma água, ou buscar uma água lá na cozinha, ou buscar um café, buscar alguma coisinha para comer antes de começar a realizar aquela tarefa. Ou eu vou dar uma olhadinha lá no Facebook, ou vou dar uma olhadinha no Instagram, ou dar uma olhadinha no YouTube ou no WhatsApp. E com isso se passam vários minutos que não estavam programadas na agenda. Só que com o tempo eu fui começando a ter mais foco, fui percebendo essas coisas, comecei a ter mais foco, mas eu ainda escorrego nas distrações. Então, se tem uma outra justificativa que pode surgir, é se eu tivesse mais saúde. Então temos exemplos de pessoas com corpos enfermos e espíritos saudáveis, que possuem aquele tesouro da paciência, da coragem, da força interior, do bom ânimo, que eleva um padrão moral de comunidades inteiras até, ou dentro do raio de ação onde a pessoa consegue atingir. E às vezes a pessoa fala assim, se eu tivesse diploma. Só que quando nós dizemos isso, nós estamos menosprezando as capacidades que nós já temos. Então, quando nós realizamos o nosso dever de forma correta, já possuímos o mais nobre dos certificados. Então, que nós possamos deixar de invejar os instrumentos de trabalho e progresso dos outros, para concentrar nos nossos próprios esforços, para superar as nossas próprias dificuldades, aproveitando os recursos que nós temos, os recursos valiosos que cada um de nós tem. Então, se nós estamos buscando aprimoramento e crescimento interior, nós não devemos nos afastar do trabalho, porque o trabalho ele vai renovar as nossas forças e também as nossas esperanças. Nós não devemos esquecer também do estudo. O estudo vai aperfeiçoar cada um de nós. E do sacrifício que vai nos enobrecer. E cada um de nós foi dotado de instrumentos e também das ferramentas necessárias para o nosso próprio aprimoramento e crescimento interior. E vamos descobrindo essas ferramentas ao longo da nossa jornada, desde que nós caminhemos. Marlene Pisoni escreveu excelente mensagem. Obrigado, Marlene. A Sueli também entrou aqui no Instagram. Bacana. Então, esse momento que nós estamos passando atualmente, ele pode nos levar a várias reflexões. Então, às vezes, nós suspiramos por tarefas de amor ao próximo, né? Tarefas de amor ao próximo, mas frequentemente nós estamos envolvidos na aversão, estamos envolvidos na discórdia, e às vezes nós queremos servir à luz, mas muitas vezes nós estamos presos nas trevas da ociosidade, da ignorância, nós estamos paralisados nessa situação. Por exemplo, eu assisti recentemente um vídeo onde um casal estava em viagem próximo ao Polo Norte, mostrando que naquela cidade, em determinada época do ano, o sol não aparecia. Ele mostrou que naquela cidade, em determinada época do ano, o sol não aparecia por pelo menos 30 dias. E com isso, eles disseram que naquela região os índices de depressão também eram mais elevados lá. E em outra cidade, e eles mostraram que o dia parecia mais um dia nublado, mas na realidade era poluição daquela cidade. E quando eles se afastaram daquela cidade, indo para uma outra localidade, longe da poluição, dava para ver o sol.
Agora, aqui no Brasil nós temos esse privilégio de ter o sol, que nos traz o calor, traz energias fortalecedoras. Só que às vezes nós reclamamos quando aparecem algumas nuvens cobrindo o sol, ou quando ficamos alguns dias com céu nublado ou com chuvas. Então vemos também vídeos mostrando vários locais onde não chove e a água também é bastante escassa. E nós que temos encanamentos que nos trazem água para a nossa sobrevivência, às vezes ficamos irritados quando acontece algum empecilho do encanamento, ou um problema da água da rua, nós ficamos irritados com isso. Ou mesmo correntes de vento. Quando aparece vento que serve para renovar e limpar o ar, transportando os nutrientes e também as sementes de um local para o outro, as sementes de plantas de um local para o outro, e às vezes nós reclamamos que está levantando pó e está fazendo sujeira. Então muitas vezes reclamamos por coisas e não percebemos que aquelas coisas que acontecem, às vezes nós estamos reclamando até de forma ingrata por estarmos passando por aquilo. E o nosso corpo é dotado de faculdades prodigiosas que nos permite ver, ouvir, falar, ouvir, até aprender e discernir também. E facilmente nós percebemos os excessos que ocorrem nos caminhos das outras pessoas, mas nós esquecemos de ver os excessos que existem nos nossos caminhos. Então que nós possamos deixar de listar as coisas supérfluas que nós não possuímos e que nós possamos considerar os talentos que nós possuímos na nossa alma. Então, um tempo atrás eu assisti um filme do Jean-Dominique Bauby, que é chamado também pelos amigos de Jean-Dominique. Acho que muitos de vocês devem ter assistido também o filme O Escafandro e a Borboleta. Filme excelente, sensacional, que recomendo. Então, esse filme mostra a história real de um jornalista bem-sucedido, editor da revista Elle, E-L-L-E, é o nome da revista, né? E aos 43 anos de idade ele sofreu AVC, um acidente vascular cerebral, e ele passou a ser portador da síndrome do encarceramento. O que vem a ser essa síndrome do encarceramento? Com essa síndrome, o corpo dele inteiro ficou paralisado, ficou com o corpo totalmente paralisado. Ele só podia movimentar o olho esquerdo. Então, o Bauby ele teve que aprender e a conviver naquele estado. E nesse filme, O Escafandro e a Borboleta, ele relata como que ele via o mundo do ponto de vista dele. Mas como assim, se ele conseguia movimentar só um olho, como é que ele pôde relatar a história dele, o que ele sentia dentro dele? Ele escreveu um livro, O Escafandro e a Borboleta. Eu não cheguei a ler o livro, mas disseram que o livro é tão bom quanto o filme. O filme também tem muitos detalhes que às vezes não são vistos no próprio livro. Então, O Escafandro e a Borboleta eu recomendo para você assistir. Então, como que ele escreveu esse livro com apenas um olho funcionando? Então, ele teve o auxílio de pessoas da área da saúde que ajudaram a ele se comunicar com o mundo através do olhar, através das piscadas que ele dava, ele conseguia se comunicar com o mundo. E assim, ele conseguiu escrever um livro inteiro apenas com as piscadas dos olhos, onde ele ia identificando as letras de cada palavra, letra por letra, até ir formando palavra por palavra e se formando o texto, se formando a frase, né, até chegar a escrever esse livro. E ele tem uma frase que ele diz assim: decidi parar de ter pena de mim mesmo. Além do meu olho, há duas coisas que não estão paralisadas: minha imaginação e minha memória. Então realmente é um grande exemplo de
perseverança e também de automotivação que ele nos ensina. Então isso explica que onde há vontade, há um caminho com perseverança e constância. E onde não há vontade, sempre há uma desculpa, sempre há uma justificativa, como nós vimos anteriormente, as várias justificativas por nós não realizarmos algo, né? Então podemos refletir nesses exemplos que nós temos de pessoas que perseveraram, que tiveram constância na realização da atividade para chegarem a um determinado objetivo. Então, a realização de trabalho sem método e sem descanso vai nos levar ao desespero. Então, é importante que quando nós vamos realizar alguma coisa, ele tenha algum método e a gente possa também descansar. Então, o contrário de uma vida toda de trabalho seria ter uma vida apenas de contemplação e orações. Só que isso, não associado ao trabalho, nos levaria à paralisia e também à ociosidade. Então, para que nós possamos realizar o nosso dever no mundo, realizar a nossa missão no mundo, nós não devemos esquecer do trabalho e também nós não devemos nos esquecer da oração e principalmente da gratidão. Então, em um poço de água, cada um de nós pode recolher a quantidade de água de acordo com o tamanho do recipiente. E também cada um de nós possui características que nos diferencia dos demais, cabendo a cada um de nós usarmos esses recursos para a solução das adversidades que aparecem para nós e aproveitarmos as oportunidades de aprendizado que nós temos diariamente. Então, diariamente acontecem coisas, às vezes acontecem coisas repetitivas na nossa vida. E as coisas que acontecem de forma repetida na nossa vida têm uma razão de ser, que é nos ensinar algo que nós ainda não assimilamos. E quando nós aprendemos, as repetições ou vão deixar de ocorrer ou não vão mais nos deixar preocupados. Nós não vamos mais ficar preocupados com aquelas repetições porque já tivemos o aprendizado. E também as personagens que faziam parte desse aprendizado saem das nossas vidas naturalmente e chegam novas personagens também na nossa vida, a partir do momento que nós vamos tendo esses aprendizados. Então, assim como a ciência vem se desenvolvendo com base em conhecimentos científicos anteriores, então, para que a ciência possa nos apresentar algo, sempre ela se baseia em algo anterior. Então, ela sempre vai evoluindo em conhecimentos anteriores. E da mesma forma nós também, nós vamos desenvolvendo os nossos aprendizados, tomando como base os conhecimentos que nós já possuímos. E que nós vamos conseguir assimilar novos aprendizados de acordo com os conteúdos que nós já tivermos. Então, assim como a natureza também não dá saltos, o nosso conhecimento interior também não dá saltos. Ele acontece gradualmente. Então, o que é que nós vimos hoje? Nós vimos que nós não utilizamos apenas 10% do cérebro como se acreditava antigamente. E a neurociência demonstrou que nós utilizamos todo o cérebro. E se nós utilizamos todo o cérebro, como é que nós vamos ter novos aprendizados? Então nós vimos que através da produção de novos neurônios todos os dias, esses novos neurônios eles podem ser utilizados para nós termos esses novos aprendizados, onde nós fazemos novas conexões entre os neurônios para permitir que esses aprendizados possam se fixar. Só que para que nós possamos fixar esse aprendizado, é importante a repetição. Quando nós repetimos várias vezes a mesma coisa, nós vamos aprendendo aquela coisa. Então que a cada dia nós possamos ir dormir mais sábios do que no dia anterior. A Elza escreveu aqui um conhecimento sobre puja anterior.
Exatamente, porque nós não vamos conseguir aprender uma coisa nova de algo que nós não temos a menor ideia do que seja. Então, para que nós possamos aprender algo novo, é importante nós termos uma base sobre aquilo. Quando nós temos uma base, nós conseguimos utilizar aquilo como base para aprendermos coisas novas. Exatamente isso, Elza. Um conhecimento sobrepuja anterior. E também nós vimos hoje que nós podemos adquirir novos hábitos e que os hábitos são adquiridos pela repetição da atividade, de forma física ou de forma mental. E cada vez que nós repetimos um pensamento ou uma ação, nós fortalecemos essas conexões neurais até que se tornem hábitos. E quando adquirimos novos hábitos, começamos a realizar esses novos hábitos de forma automática. Então, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Quando eu realizava um trajeto de carro todos os dias, de repente, num outro dia onde eu não ia para um determinado destino, automaticamente eu virava fazendo o caminho que eu estava acostumado a fazer. Aí depois tinha que corrigir a rota para um novo destino. Então, o nosso automatismo nos leva a um trajeto diário. Então, para que nós possamos nos libertar dos maus hábitos e adquirirmos bons hábitos, nós precisamos ter perseverança e constância na realização desses novos hábitos. Lembrando que onde não há vontade, há uma desculpa. E onde há vontade, há um caminho. Então, nós vimos também que cada um de nós possui um recipiente diferente do outro, para que nós não fiquemos nos comparando com os resultados das outras pessoas, porque as outras pessoas conseguem realizar algo mais rápido que nós. Existem realmente pessoas que conseguem realizar algo mais rápido que nós, mas provavelmente as outras pessoas já percorreram um caminho que nós ainda não percorremos, pois normalmente nós costumamos ver os resultados e não a trajetória das pessoas. Então nós podemos ver o sucesso de outras pessoas para nos servir como elementos motivadores e também para demonstrar que nós também podemos chegar lá, mas precisamos percorrer o caminho também. Então, um ponto importante é que novos neurônios são produzidos diariamente, que nos permitem adquirir novos conhecimentos, novos aprendizados e novos hábitos. E com isso nós vamos aumentando a nossa bagagem interior, vai aumentando a quantidade de ferramentas que nós temos, vai aumentando a nossa imaginação, vai aumentando a nossa criatividade. E quando nós aumentamos a nossa criatividade, aumenta a nossa conexão com o Criador. E assim nós vamos tendo um alinhamento melhor com a nossa missão de vida, com o nosso sentido de vida, com o nosso propósito de vida. Então aí está a importância de nós sabermos que novos neurônios são produzidos diariamente para que nós possamos ter novos aprendizados diariamente, para nós crescermos como pessoa, para crescermos como conteúdos, aumentar a nossa capacidade de imaginação e de criatividade, onde assim nós vamos cada vez mais buscando a realização da nossa missão de vida, encontrando o nosso sentido de vida e o nosso propósito de vida. Então, para que nós possamos realizar o nosso dever no mundo, nós não devemos esquecer do trabalho e do descanso também. E não esquecer da oração e da gratidão. E nós podemos até lembrar daquela frase que Jesus disse para Ananias, só para a gente poder entender o contexto. Quando Saulo de Tarso estava a caminho da cidade de Damasco para prender Ananias, Saulo teve aquela visão, aquele clarão de luz que ele caiu do cavalo, até que em um determinado momento ele foi orientado por Jesus a ir até a cidade de Damasco para saber o que ele precisaria fazer.
E lá Jesus também aparece para Ananias e disse para Ananias: Ananias? E o que Ananias responde? Eis-me aqui, Senhor. E aqui fica a reflexão: se nós estamos conseguindo atender aos chamados para a realização da parte que nos cabe na criação divina. E eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já na prática do seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção, para eu saber se eu estou no caminho certo. E se teve algo que você não concordou, por favor escreva também, para eu ver onde que eu preciso melhorar nos meus conteúdos. Se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado quando eu fizer as minhas próximas postagens de vídeo. Então, gratidão a todos vocês e vejo vocês na minha próxima live ou até o meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estarei transmitindo lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um novo conteúdo. Espero vê-los em todas essas lives. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite a todos. Que tenham uma excelente noite e uma excelente semana. Muito obrigado a todos. A Andréia escreveu: gratidão, Hugo. Gratidão a você, Andréia. E ela escreveu: perfeito. Gratidão, Hugo, pela sua dedicação e partilha de saberes. Boa noite. Muito obrigado, Elza. Gratidão a vocês que estão me acompanhando, que vocês são o motivo de eu estar aqui e também isso está me ajudando muito no meu aprendizado, porque os vídeos não são apenas para vocês aprenderem, servem para eu aprender primeiro. Então eu estou aprendendo muito com esses vídeos, com esses conteúdos, com os estudos que eu venho realizando também. Então eu que agradeço a todos vocês. Maria Dores escreveu: amém, boa noite, amo seus vídeos. Obrigado, Maria Dores. Neuza Rodrigues escreveu: gratidão. Gratidão a você também, Neuza. Sueli, gratidão, boa noite e boa semana. Muito obrigado, Sueli, para você também. Boa noite e boa semana. Minha mãe escreveu: excelente ensinamento, parabéns, obrigado. Obrigado, mãe. Reinaldo da Silva escreveu: gratidão sempre, boa noite. Muito obrigado, Reinaldo. Então quero agradecer a todos vocês por estarem me acompanhando nessa live até o final e também me acompanharem nos meus vídeos. Boa noite a todos, uma boa semana a todos. E até a próxima segunda, às 19h19.